A psicologia oferece uma estrutura fascinante para compreender esses momentos. Ela fornece uma linguagem para o que muitas vezes permanece não dito e invisível. O comportamento humano, especialmente quando se trata de atração, raramente se anuncia em declarações óbvias. Mais frequentemente, esconde-se em nuances, em microexpressões, em padrões que se repetem silenciosamente ao longo do tempo. Hoje, exploraremos os sinais sutis e frequentemente ignorados de que uma mulher pode estar secretamente desejando você, e os examinaremos através da lente disciplinada da consciência estoica. Antes de começarmos a analisar comportamentos específicos, é importante nos ancorarmos em uma verdade fundamental. A mente feminina é complexa. A atração raramente se expressa de forma direta. Nem sempre se manifesta como uma confissão ousada ou uma paquera explícita. Mais frequentemente, está oculta em comportamentos que parecem comuns à primeira vista. Uma conversa casual, uma risada compartilhada, um simples olhar. No entanto, por trás desses atos simples, mecanismos psicológicos mais profundos podem estar em ação. Uma mentalidade estoica prepara você para reconhecer esses mecanismos sem ser consumido por eles. O estoicismo ensina a observação sem distorção. Isso te treina a observar sem projetar suas próprias inseguranças ou fantasias no que você vê. Incentiva a consciência sem apego. E esse estado de espírito equilibrado é precisamente o que permite clareza. Quando você não está desesperado por validação, quando não está ansiosamente buscando sinais, você começa a perceber o que os outros não veem. O primeiro sinal a ser considerado é o que poderíamos chamar de economia de atenção dela. Em um mundo repleto de distrações, a atenção é um dos recursos mais valiosos que uma pessoa pode oferecer. Tempo, foco, energia mental. Esses recursos não são dados aleatoriamente, eles são alocados intencionalmente, mesmo quando essa intenção opera abaixo da consciência. Se ela investe consistentemente mais tempo em você do que em outras pessoas, isso é significativo. Observe se ela pergunta sobre o seu dia em detalhes. Observe se ela se lembra de pequenos fragmentos de conversas passadas, coisas que você mesmo pode ter esquecido de mencionar. Ela se lembra das suas preferências, dos seus objetivos, das suas frustrações. Ela retoma tópicos que você mencionou brevemente uma vez, demonstrando que não apenas te ouviu, mas também reteve o que você disse. A psicologia descreve esse comportamento como priorização seletiva. Naturalmente, dedicamos mais recursos cognitivos a indivíduos que têm significado emocional para nós. Quando há atração, mesmo que subconscientemente, o cérebro atribui maior importância à pessoa de interesse. Isso se manifesta em uma escuta mais atenta, conversas mais longas e uma notável disposição para manter o interesse. Um homem estoico não presume imediatamente um desejo romântico. Ele não transforma pequenos gestos em grandes narrativas. Em vez disso, ele reconhece o padrão com calma. Ele observa se o investimento é consistente ou esporádico. Ele observa se a atenção dela permanece constante ao longo do tempo. Porque o interesse genuíno raramente é estridente, mas costuma ser persistente. O segundo sinal se revela através da linguagem corporal, o vocabulário silencioso do corpo humano. As palavras podem ser filtradas, podem ser calculadas, contidas, até mesmo intencionalmente enganosas. Mas a comunicação não verbal é muito mais difícil de controlar. Ela frequentemente revela emoções subjacentes antes que a mente consciente tenha tempo de intervir. O espelhamento sutil é um dos indicadores mais claros. Se ela inconscientemente adota sua postura, imita seu tom de voz ou sincroniza seus gestos com os seus, isso raramente é acidental. O espelhamento está enraizado na empatia e na conexão. Reflete um desejo inconsciente de alinhamento. Quando duas pessoas estão emocionalmente sintonizadas, seus movimentos começam a harmonizar naturalmente. Observe se ela se inclina ligeiramente para frente quando você fala. Essa pequena redução na distância física pode sinalizar maior envolvimento. Perceba se os pés ou o tronco dela se orientam sutilmente em sua direção, mesmo quando ela está em grupo. O corpo humano instintivamente se volta para aquilo que valoriza. Esses microajustes, embora sutis, carregam peso psicológico. Há também aqueles gestos fugazes. Ajeitar o cabelo quando você entra, alisar a roupa, tocar brevemente o pescoço dela.
A psicologia evolutiva sugere que tais behaviors podem funcionar como sinais subconscientes de autoapresentação. Muitas vezes são respostas automáticas desencadeadas por uma maior consciência de alguém cuja opinião importa. Novamente, o estoicismo prega a contenção. O reconhecimento não exige reação. Você não deve perseguir esses sinais. Você não deve forçar uma interpretação. Você simplesmente observa, permite que os padrões se revelem sem impaciência. O terceiro sinal centra-se na vulnerabilidade emocional. Na cultura moderna, a abertura emocional é frequentemente confundida com partilha casual, mas a vulnerabilidade seletiva raramente é aleatória. Quando alguém escolhe revelar feros, sonhos, inseguranças ou memórias pessoais especificamente a você, essa escolha carrega significado. A confiança não é distribuída igualmente entre conhecidos. As pessoas instintivamente protegem seu interior emocional. Quando uma mulher se abre com você sobre decepções amorosas passadas, experiências da infância, ambições que raramente menciona, ou ansiedades que não compartilha publicamente, isso indica um nível de conforto e segurança percebida. Pesquisas psicológicas consistentemente mostram que a vulnerabilidade fomenta a intimidade, ela aprofunda bondes, e muitas vezes é um precursor do apego romântico. Quando ela escolhe você como a destinatária dessa vulnerabilidade, isso sugere que você ocupa um lugar distinto na sua hierarquia interna. Um homem estoico não explora a vulnerabilidade. Ele não se apressa a interpretá-la como posse ou garantia. Em vez disso, ele honra. Ele responde com estabilidade e solidez. Ele acknowledge que a confiança é sagrada e que a abertura emocional, quando seletiva, raramente é acidental. O quarto sinal envolve uma dinâmica sutil que muitas vezes passa despercebida: sinais de exclusividade. Seres humanos, mesmo em contextos sociais sutis, engajam em comportamentos destinados a garantir atenção. Quando outras mulheres estão presentes, ela tenta se destacar de maneiras discretas, talvez por meio de uma piada bem colocada direcionada a você, talvez por meio de um comentário que redireciona seu foco para ela, até mesmo por meio de um silêncio estratégico que aguça sua curiosidade. Psicólogos às vezes referem-se a esses comportamentos como tendências silenciosas de proteção do parceiro. Nem sempre são conscientes ou manipulativos. Frequentemente surgem instintivamente quando uma pessoa percebe uma potencial competição. O desejo de se manter distinta em sua atenção pode surgir de maneira sutil, mas consistente. Observe se a energia dela muda ligeiramente em dinâmicas de grupo. Ela fica mais animada quando outras pessoas se aproximam de você? Ela tenta retomar o contato individual depois? Esses microcomportamentos podem revelar um desejo subjacente de manter-se relevante em sua atenção. O estoicismo lembra você de permanecer neutro. Você não se deixa levar pela arrogância, você não se sente pressionado a reagir. Você simplesmente observa o padrão, porque quando você está calmo, os outros se revelam com mais clareza. O quinto sinal é a consistência. O desejo não é definido por um único elogio, uma única olhada prolongada ou um único comentário brincalhão. A atração, quando genuína, se manifesta como investimento behavioral repetido. Ela inicia contato periodicamente, ela demonstra interesse sem necessidade externa óbvia, ela aparece, às vezes de maneira sutis, às vezes com gestos discretos, repetidas vezes. Consistência transforma incidentes isolados em padrões significativos. Psicologia behavioral define o engajamento repetido como um investimento. Quanto mais tempo e energia alguém dedica a manter uma conexão, mais psicologicamente significativa essa conexão se torna. Não se trata de grandes gestos românticos, se trata de presença constante e confiável. Um homem estoico valoriza padrões em vez de impulsos. Ele não se deixa embriagar por uma única interação lisonjeira. Ele observa o ritmo. Ele observa se as ações dela se alinham ao longo do tempo. Porque a atenção fugaz é fácil. A atenção sustentada requer intenção. Agora, talvez o princípio mais importante: nunca confunda sinais com certeza. O comportamento humano é complexo. O contexto mota. As diferenças de personalidade individual motam. A atração pode existir, mas não garante certeza, não promete resultados. O estoicismo ancora você na autoestima independente da validação externa. O fato de ela te desejar ou não altera seu valor.
Sua compostura, sua disciplina, sua integridade, tudo isso permanece interno. A atração é externa, pode surgir, pode desaparecer, mas não define você. Essa perspectiva protege você do desespero, impede a interpretação excessiva, protege contra a projeção de fantasias em comportamentos neutros. O caminho estoico não é sobre frieza emocional, é sobre soberania emocional.